Bom dia, meus amados. Vamos aqui trazer alguns esclarecimentos a respeito das dúvidas de alguns membros do nosso canal. Primeiramente, nós vamos aqui atender a Selma Godoy, 6025. Ela colocou alguns questionamentos a respeito de velhos costumes ou velhos hábitos, como consumir vinho, por exemplo. Qual é a implicância que isso vai dar neste tempo de finalização, de transição planetária e ascensão das almas? Também ela questiona como se posicionar para ativar a presença Eu Sou. Porque diz a Selma que ela tenta se posicionar, ela tenta acessar a presença Eu Sou, mas ela não recebe mensagens, ela não, parece que a sua presença Eu Sou não responde. Estas questões da Selma são muito comuns para todos nós. Eu diria que todos nós passamos por essa fase. Em algum momento da nossa evolução, agora nesta atual encarnação, nós passamos por essa fase de dúvidas, de incertezas. Parece que tem horas que as coisas estão indo bem, daqui a pouco tudo parece desmoronar, porque nós não temos aquela certeza e não tem ninguém que nos diga se está certo, se está errado, porque todos estão na mesma dúvida. E aqueles que já passaram pela fase também não podem dizer porque não estão sentindo aquilo que o outro sente. E já falamos aqui tantas vezes que o sentir é único, é diferente para todas as pessoas, mesmo numa mesma situação. Vamos tentar aqui hoje clarear um pouco essas dúvidas, porque é importante que cada um de vocês tenha o esclarecimento e a certeza de que não é nada complicado. As pessoas têm muito medo, têm muita preocupação desnecessárias. Porque nem é o entendimento em si, mas sim a compreensão e a intenção de fazer o melhor, o posicionamento de cada um, sabendo que somos luz e somos sombras, temos qualidades e temos defeitos, afinal estamos num mundo de dualidade. Quantas vezes eu disse aqui que não precisamos ser santos para ascensionar? Aquela alma que já passou pelas encarnações e já atingiu um grau de santidade, que não vamos dizer que seja necessário, mas um grau de elevação da sua alma, ela já ascensionou, não está mais aqui. Se nós estamos aqui é porque temos ainda lições, temos provas, temos expiações, ainda não completamos a caminhada. Não é assim como muitos pensam, se eu não for 100% eu não vou passar. Lembre-se que numa escola, um aluno tem uma média mínima para ser aprovado. Nós estamos numa escola de almas, não é diferente. Se numa escola comum, o aluno com média 7 é aprovado, nós também, uma média mais ou menos por aí, seremos aprovados. Tomar vinho. Que mal existe em tomar vinho? Lembre-se que tem a parábola da transformação da água em vinho pelo próprio Jesus Cristo nas bodas de Canaã. E ele fez isso com a intenção de atender o pai da noiva, que havia sido um pouco incauto e não providenciou vinho suficiente para todos os convidados. Obviamente, mesmo aqueles que bebem além da conta, porque
Se ele calculou que cada um poderia beber X e depois alguns beberam Y, e aí faltou o vinho. E ele mesmo assim fez um milagre da transformação, usando a energia taquiônica, transformando aquela água em vinho e do vinho bom. O vinho, assim como um alimento, como qualquer coisa, existe um parâmetro dentro daquilo que é ideal. Se comemos demais, se bebemos demais, se abusamos de uma situação, qualquer que seja, sempre é um problema. Mas dentro da normalidade, não há problema. Uma taça de vinho, meia taça de vinho, na refeição principalmente, é muito saudável. O que não pode acontecer é a pessoa beber além da conta e também se viciar, porque daí o vício é uma prova a ser vencida. Lembre-se que não é o que entra pela boca que determina a ascensão das almas, mas o que sai por ela. Quando nós praticamos algo em relação aos outros, estamos fazendo para nós mesmos. Então, não é o vinho que você bebe, a comida que você come, o tipo de comida, o tipo de bebida, mas sim aquilo que você pratica, aquilo que você fala, aquilo que você emana de você, que possa estar prejudicando ou beneficiando os outros. É isso que vai retornar para você como créditos ou como débitos. Vamos aqui compreender, de uma vez por todas, que é o exagero que causa danos, seja lá o que for. Nós temos visto muitas pessoas que ainda carregam muita culpa dentro de si. Então qualquer coisinha é uma razão, um motivo para se culpar, se penitenciar, se autoflagelar. Eu não podia ter feito isso, não posso fazer isso. Quando começamos a entender que estamos aqui finalizando as últimas lições, os últimos aprendizados, as últimas provas, e também, obviamente, quitando algumas expiações ainda pendentes, nós vamos ver que a vida é leve, a vida é mansa. Nós não temos que fazer grandes sacrifícios, não temos que fazer grandes penitências, não temos que nos policiar 24 horas por dia porque não pode sair uma vírgula da risca. Nós só temos que ser sempre a nossa melhor versão. Alguns deslizes, algumas derrapagens não são problemas. Nós vamos encontrar novamente o caminho toda vez que sair da trilha, desde que a gente queira voltar. Compreender, não é por aqui o caminho. Vamos nos direcionar novamente para a linha do centro. Naturalmente, a vida é leve, nós é que a transformamos num peso. Pelos nossos medos, pelas nossas culpas, pelas nossas indecisões e também, às vezes, pela resistência em promover certas mudanças. Muitas pessoas também pedem, porque eu como carne, porque eu como isso, eu como aquilo. Olha, nós vamos mudar todo o sistema alimentar, a cadeia alimentar da Terra vai mudar. Os animais que comem animais, os humanos que se alimentavam de animais e mesmo de vegetais, mais adiante nós não vamos mais precisar. Nós vamos produzir os alimentos através da energia taquiônica, materializar os alimentos como se fossem produzidos pelos vegetais, pelos animais, inclusive com sabor melhor e puro, sem contaminação.
e vamos também mais adiante nos alimentar de luz líquida. É um tempo de transição que vamos enfrentar. O resto são narrativas para criar confusão, discussões, contendas, animosidades, intrigas, guerras, a disputa da razão. Comer ou beber aquilo que o corpo pede, dentro do limite, sem exagero. Nós vamos mudando os hábitos, já mudamos tantos hábitos, mas não vamos mudar de um dia para outro. Isso é impossível. Temos que ter calma e saber que estamos fazendo o processo da mudança. Na sequência, a Selma questiona como se posicionar para ativar a presença Eu Sou. Bom, eu diria que a presença Eu Sou a gente consegue acessar quando está tranquilo, sereno, concentrado, sem o barulho da mente. A presença Eu Sou, na verdade, é acessar ao nosso Eu superior, as nossas versões de almas ou a nossa consciência mais elevada. É preciso entender da mônada, por isso eu coloquei tantas vezes ultimamente exemplos, explicações, como funciona uma mônada, quem é a mônada, o que somos de fato. Entendendo a mônada, nós somos a versão mais pequena ou a menor porção, o fractal desta consciência. E por isso nós estamos limitados e precisamos, às vezes, do auxílio de quem está acima de nós, que são as nossas próprias versões. Essas versões mais elevadas, elas nos trazem informações e essas informações nos elevam. Mas é preciso estar tranquilo, sem tumulto, sem barulho da mente. Apenas concentrando-se. A concentração nos remete às informações que nós recebemos de nós mesmos que estão mais elevadas. Ativar a presença Eu Sou é isso. Não tem segredo, não tem fórmula. Cada um faz do seu jeito. É um treinamento. O treinamento que nos eleva a cada dia, a cada hora, aquilo que nos proporciona o acesso à informação, à orientação. E nós somos amparados não somente pelas nossas versões mais elevadas, mas também por outras almas abnegadas que nos auxiliam, que nos amparam o tempo todo. Quando você diz que você quer acessar a tua versão superior, o teu eu superior, mas não recebe as respostas, sim, tu não vai receber uma mensagem como se alguém estivesse ligando para você ou escrevendo um bilhete para você. Você vai receber uma informação como se você estivesse falando para você mesmo. Você recebe essa informação naturalmente. É aquela primeira informação que vem, sem a mente interferir. E se não vem nas primeiras tentativas, com o tempo tu consegue isso. E mesmo quando você conseguir acessar essas informações, a mente já vem e traz outras informações para embaralhar tudo. Isso é uma coisa impressionante. A nossa mente barulhenta, como ela nos desmonta a concentração, como ela desmonta os nossos anseios, como a mente desmonta toda a nossa programação de elevação. Porque a mente é o nosso ego, é o nosso dia a dia, é a nossa preocupação com as coisas, o interesse, o direcionamento.
E é necessário, obviamente, a mente faz com que nós agimos no dia a dia nas coisas necessárias, banais. Mas o nosso eu superior sempre tem a resposta certa, a resposta amorosa, aquilo que nos eleva, aquilo que é o melhor para nós. Porque é a nossa alma mais elevada, a nossa versão de alma mais elevada, que nos ampara. Ninguém neste mundo pode mais do que o nosso eu superior. Porque o nosso eu superior somos nós. Não é outra alma. Por mais que os abnegados, orientadores espirituais, mentores e guias nos conduzem, mas eles são outra parte de outra mônada e não da nossa própria consciência. Por isso, o nosso eu superior é, de fato, a parte maior da nossa consciência. Se eu sou um fractal, o meu eu superior, as minhas versões superiores são muito maiores, são mais poderosas, têm mais poder, têm mais consciência, têm mais informação, têm mais orientação. Então, para responder esta parte do questionamento da Selma, eu diria, vai treinando, mas não se preocupe tanto com as respostas, será que está certo, será que não está certo? Você vai descobrindo por si só, porque não tem ninguém que possa te dizer, porque é uma coisa íntima, uma coisa interna tua. Eu não tenho como sentir o que você está sentindo, entender o que a tua consciência superior está te dizendo, mas você pode saber. A dúvida é apenas a incerteza de que você ainda não entendeu como funciona, mas vai aprender e vai entender mais adiante. E tem também uma outra dúvida aqui da Dionara Poleto 6739. É o nome que aparece no YouTube, então eu sei que o nome é Dionara Poleto, mas para identificar tem mais os números, né? 6739. Ela questiona o seguinte: ultimamente estou sensível demais em relação à miséria e o sofrimento das pessoas. Principalmente quando eu vejo desespero, fome. Fico angustiada, choro, dói demais. Como amenizar essa dor? É outra questão também, que tem muita coisa relacionada com a primeira parte deste áudio, quando falamos do sentir, do acessar a nossa alma, as nossas versões mais elevadas. O que está acontecendo agora com a humanidade da Terra é que há uma grande massa de almas fazendo a sua ascensão. Mais de 1/3 da humanidade está se preparando, talvez cheguemos até um índice maior mais adiante, mas por hora, mais de 1/3 das almas encarnadas estão caminhando para a ascensão. Esta fase final, eu chamo a escada evolutiva, os últimos degraus, eles nos preparam principalmente o sentir, o compreender, o aceitar, o soltar. Por que você sente, Dionara, isto que você relata aqui? Você diz, estou sensível demais. Não é que você está sensível demais. Você está sentindo mais do que antes. Alguns textos antigos e também alguns vídeos recentes, eu citei esta maneira que nós vamos agir daqui em diante na hora certa para auxiliar outras pessoas. Nós estamos sendo preparados para este auxílio
E o sentir é a ferramenta mais importante, porque evita perda de tempo. Chegará um momento, e não está longe, que todos nós que estamos preparados para o auxílio vamos precisar agir rapidamente, atender muitas pessoas ao mesmo tempo, ou num curto espaço de tempo, e não há tempo para questionar, fazer uma abordagem, como se diz, para saber o que aquela pessoa precisa. Nós vamos simplesmente sentir. Vamos sentir, e quando nós sentimos o que ela sente, nós já sabemos o que ela precisa. Vai ser automático ou sintomático. É a forma mais rápida de auxílio nos momentos que virão. É claro que para sentir nós temos que ampliar a nossa sensibilidade. De outra forma, não tem como sentir. E é óbvio que você está trabalhando isso, como tantas outras pessoas, e você vai sentir mais aonde? Aonde a outra pessoa está sofrendo, está sentindo dor. Porque se você sente a alegria da outra pessoa, você fica feliz e não se importa. Pelo contrário, é bom. Mas sentir a dor do outro, como tu diz aqui, a miséria, o sofrimento, o desespero, a fome, sim, isso dói. Dói em nós. Mas nós temos que ter compaixão e compreensão para não pegar a dor do outro. Não pegar para si a dor do outro, porque a dor do outro, é o processo daquela alma na fase final, é o polimento, as últimas pinceladas da obra de arte, antes de estar realmente pronta. O que nós devemos fazer é a caridade. Sempre que for necessário, que nos for solicitado, estar prestando auxílio, ser úteis e caridosos, amorosos nesses momentos, para aliviar a dor do outro de uma forma indireta, porque diretamente nós não temos como fazer. A dor que está lá, não tem como tirar, mas podemos ajudar a aliviar aquele peso, aquela dor que o outro sente. E a miséria, o sofrimento, o desespero, a fome que o outro passa, faz parte do processo da expiação dele. Talvez sejam as últimas cartadas que precisam ser jogadas, ou as últimas moedas utilizadas a fim de resgatar os seus débitos e atingir a frequência da nova terra. Se alguma pessoa ao nosso redor passar por dor e sofrimento, foi um pedido daquela alma que está ali encarnada como uma moeda de troca. A moeda mais valiosa, como eu sempre digo, porém dolorosa, porque de outra forma ela não conseguiria a frequência da nova terra. Ela expurga os seus débitos, expurga toda aquela energia negativa que ela carrega como bagagem de alma através desta dor, desse sofrimento. E nós temos que ser compassivos, mas não podemos fazer o milagre ainda. Porque se nós pudéssemos tirar aquela dor como um passe de mágica, aquela alma ficaria no débito. E o prejuízo seria maior, uma vez que aquele peso negativo ainda influenciará no último degrau da passagem para a nova dimensão, para a nova terra. Então nós precisamos compreender. Quando nós compreendemos isso, nós vamos sentir, sim, cada vez mais, mas também vamos auxiliar cada vez mais. Teremos mais argumentos, mais ferramentas para o auxílio, sem pegar a dor do outro e sem também sofrer aquilo que é do outro que não é meu. Porque cada um de nós também tem as suas dores, obviamente.
Se eu tenho ainda alguma prova, alguma expiação, obviamente que vai aparecer no meu caminho, porque nós estamos soltando as velhas bagagens, os velhos registros, tudo aquilo que não serve, a partir do portal dimensional que nos leva para um novo tempo, um novo ciclo, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. É normal você ficar angustiada, é normal chorar, é normal sentir a dor, como tu diz aqui, dói demais, e dói mesmo. E para amenizar essa dor, então, obviamente, você precisa apenas compreender tudo isso. Sabemos que lá atrás, em outras vidas, todos nós cometemos falhas, sabendo que aquilo era ilícito perante as leis divinas, e por isso, depois, em encarnações posteriores, sempre é preciso liberar essa energia, resgatar, dissolver, transmutar. De acordo com as nossas pendências, maior é o valor a ser pago. É como se fosse uma troca. Tem uma dívida lá que exige X em termos de dor. Se eu não faço nada, eu vou pagar totalmente com a dor. Se eu faço algo que eu consiga amenizar, vou pagar menos na moeda da dor. Mas como nós somos muito acomodados, não sabemos das vidas passadas, não queremos nem saber se fomos bons, se fomos maus, aí quando vem a dor a gente reclama. Mas a gente não fez praticamente nada para aliviar. Por isso é bom sempre ter em mente que podemos fazer uma poupança, sempre que nós possamos fazer o bem, fazer algo benevolente, vamos fazer, mesmo que não tenha nenhuma dívida lá atrás para resgatar. Vamos fazer uma poupança. Se caso tenha alguma dívida, na hora que ela já chega com um valor menor. Vamos parar de querer competir com o outro, tirar dos outros, levar vantagens. Tudo isso só vai piorar as nossas pendências, as nossas dívidas, porque nós vamos agregar mais e mais contas negativas naquilo que já pode estar ainda na nossa fichinha de alma. Fazer o nosso melhor. Porque quando nós fazemos algo, sempre fazemos para nós e não para os outros. Não é preciso sair por ali, eu vou agora trabalhar numa obra de caridade, porque daí eu vou ajudar aquela pessoa. Não, você vai fazer para você. Você vai jogar um crédito para o universo. E lá adiante, se você tem um débito que vai chegar em você, aquele crédito vai abater naquele débito. Então você fez para você. Se você faz mal para alguém, não é aquele alguém que recebeu o mal. Ele simplesmente teve a oportunidade de pagar a sua dívida anterior. Mas você adquiriu para você uma dívida igual a que você jogou para o outro. O outro pagou e você ficou com a dívida. Porque tudo que fazemos, estaremos fazendo sempre para nós, jogando para o futuro algo que vamos encontrar no caminho. É como estar viajando, enviar cartões postais para si mesmo, daquela região que você está, aí amanhã ou depois você volta para casa, daí uns dias recebe os cartões que você mesmo enviou para você. O universo não era de endereço, jamais. Ele sabe.
aonde cada um de nós está. O universo sabe exatamente onde você está. E ele tem toda a tua ficha. Ele tem o teu dia a dia, as tuas ações, as tuas intenções. Ele leu os teus pensamentos. Ninguém foge de si mesmo. Muitas pessoas dizem, eu tenho que sair dessa situação, eu preciso finalizar esse relacionamento, está me fazendo mal, está complicado. Sim, tem horas que às vezes é preciso finalizar um ciclo. Na pior das hipóteses, não vai piorar, vai continuar lá adiante com outra pessoa. Mas lembre-se que o problema nunca está nos outros. O problema sempre está em nós. Nós encontramos nos outros o espelho que mostra aquilo que eu tenho que trabalhar em mim. Se eu não trabalhar com uma pessoa, vai aparecer com outra. E se eu não trabalhar com a outra e com a outra, vai aparecer uma outra situação. Diferente, porque o universo que tem as nossas fichas, como se diz, ele sabe o que eu preciso. E ele vai me trazer sempre possibilidades. Sempre oportunidades. Se eu não vejo uma, ele me manda outra, uma outra roupagem. E ele vai me dar a oportunidade. E esta é a beleza do plano divino. Porque nós somos amparados o tempo todo. E ninguém é injustiçado. Cada um está colhendo, vai colher sempre das sementes plantadas. Mas não pelos outros. Por si próprio. Ninguém colhe na horta do outro, como já foi dito aqui tantas vezes. E o próprio Cristo, em forma de parábolas, já deixou esta mensagem, quando ele disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Porque isto significa que cada um de nós encontra o fruto da sua sementeira. Nada mais do que isso. Então, eu espero que a Selma Godoy e a Dionara Poletto tenham aqui recebido as orientações, as quais colocaram lá no canal, publicamente. Por isso a gente cita aqui os seus nomes, porque estão lá publicamente. E como eram respostas um tanto alongadas, é melhor responder por aqui e fica mais fácil. Tá bem? Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.